Se eu me desviar, mesmo depois de ter me tornado filha de Deus e ter aceitado Jesus como meu único e suficiente Salvador, se mesmo depois disso eu fizer escolhas erradas, se continuar escolhendo pelo pecado, eu ainda permaneço sendo filha de Deus? Você já pensou sobre isso? Você já se perguntou? Sabe o que a Bíblia diz? Sim, permanecemos filhas de Deus. Porém, podemos nos tornar filhas desobedientes. Quando recebemos Jesus, como está em João 1,12, Deus nos concede o direito de nos tornarmos seus filhos. Essa filiação não é cancelada toda vez que tropeçamos, porque ela é fruto de um novo nascimento espiritual. Mas a Bíblia também mostra que existem filhos que se afastam, que entram em desobediência e que sofrem as consequências das próprias escolhas. A palavra fala sobre isso em Efésios 5,6, quando diz: por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, existem filhos que continuam sendo filhos, mas que vivem fora da vontade do Pai e por isso sofrem. Não é Deus quem os abandona, são eles que se afastam da comunhão e colhem os frutos da desobediência. Então entenda, o pecado nesse caso não nos tira da família de Deus, mas interrompe a nossa comunhão com Ele. E por que isso acontece? Porque a graça que recebemos de Deus nos capacita totalmente a vencer o pecado. É verdade. Deus não nos deixa desamparados diante das tentações. Em 1 Coríntios 10,13 está escrito: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Ou seja, não existe fardo, peso ou tentação maior do que possamos carregar. A graça nos habilita a dizer não. Portanto, quando escolhemos o pecado, escolhemos contra a própria graça que nos fortalece. Mas a boa notícia é que a confissão restaura a comunhão. A Bíblia diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo é dirigido aos filhinhos, aos que já pertencem ao Pai, sabia? Deus não fecha a porta, Ele restaura quando confessamos, Ele purifica, Ele reconstrói aquilo que o pecado tentou quebrar. E Jesus, como bom pastor, jamais abandona quem é seu. Em Lucas 15,4, ele conta que se uma ovelha se desviar, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Ele busca porque ela é sua. Ele resgata, ele traz de volta aos seus braços e à casa do Pai. Então sim, permanecemos filhas, mas quando escolhemos o pecado, caminhamos como filhas desobedientes, somos nós quem sofremos. Ainda assim, Deus não desiste. Ele corrige, Ele chama, Ele capacita, Ele perdoa e Ele restaura. E por meio da graça e da confissão, a comunhão volta a ser plena. E assim será para aqueles que o escolherem, para aqueles que disserem sim, disserem não ao pecado e sim a Jesus. Você crê nessa palavra? Você já sabia sobre isso? Você já leu sobre isso nas Escrituras? Comenta aqui abaixo. Amém? E compartilha, porque tem muita gente perecendo, padecendo pela falta de conhecimento. Amém? Que a palavra seja conhecida, que a palavra ilumine os nossos passos e que a nossa obediência faça dos nossos caminhos um caminho de paz e comunhão eterna com o Senhor. Amém?